Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a tia Noemi e hoje eu vou contar pra vocês mais uma história muito interessante. O título da história é Jamais Esquecereis. Há muito tempo atrás, nem tanto, existia castigo físicos na escola. Eu acredito que os pais de vocês já devem ter comentado sobre isso. Ou seja, os professores castigavam os seus alunos com palmatórias, açoite ou qualquer castigo físico que aquelas crianças que desobedeciam às ordens ou tinham um mau comportamento em sala de aula ou durante o recreio, durante o período que você estava na escola, até mesmo se você não fizesse a lição de casa, hein? Já pensou? Ainda que isso fosse terrível, mas também deu lugar às histórias apaixonantes como as que eu vou contar agora para vocês. Uma escola que era impossível se dar aula. Num país distante do nosso, existia uma escola rural, no meio desértica, perto das montanhas. Era um pequeno vilarejo de agricultores e criadores de gado. Nessa escola havia um grave problema. Nenhum professor durava um mês, mais de um mês lá. Nossa, esses alunos era bem terrível. Qual seria a razão que isso impedia que esses professores permanecessem na escola? O que vocês acham? Acho que eles eram muito rebeldes, hein? Para nenhum professor conseguir ficar lá por muito tempo, né? Comente também o que vocês acham. Mas um belo dia, depois de ter ido embora o último professor, chegou um novo professor. Digamos que era o quinto daquele ano. Era muito jovem e no pátio da escola estava cheio de meninos e meninas de diferentes idades que chegavam dos assentamentos dos campos vizinhos à escola. Quando os meninos enxergaram o professor, começaram a rir e a cochichar. Ei, Rafa, você viu um pintinho despenado por aqui? O despenado tá chegando na escola. Esse voa hoje mesmo, gritou o outro menino. Tranquilo, rapaz, respondeu Rafael, o que parecia ser o líder da turma. Mas dar um pouco de tempo para ele. Se a gente faz ele voar logo de cara, não teremos com quem se divertir. KKKKK. O jovem professor ouvia tudo desde a sala de aula e por fim a campainha tocou, marcando o início das aulas. Umas 50 crianças se precipitaram, entraram na sala gritando e empurrando agressivamente. Quando todos tomaram seus assentos, o professor ficou de pé na frente e falou: Atenção! O primeiro sermão do professor. Rafa disse: Atenção! O primeiro sermão do professor. As crianças começaram a rir e não paravam. Mas, para surpresa de todo, o professor não ficou bravo ou com muita serenidade disse: Muito bem, vocês pensam que essa escola vai fechar as portas, mas se nós conseguirmos ela funcione muito bem, e para que essa escola funcione, a gente temos que ter normas de comportamento, e para que as leis sejam fáceis de serem respeitadas, vocês mesmos as colocarão. Sendo assim, pode levantar a mão e ditar uma das normas. A sala ficou completamente em silêncio, com a surpresa tinha paralisado todos os alunos. Alguns minutos depois de completo silêncio, até um corajoso aluno foi o primeiro a levantar a mão. Não roubar, professor. Eu acho que a primeira lei devia ser não roubar. Muito bem, disse o professor escrevendo no quadro. Alguém mais? Não brigar! Não falar palavrão! A turma logo se animou e começou a falar as leis um após o outro. Terminando a lista no quadro, o Rafa gritou em pé: Professor, também queremos colocar castigos a essas leis para que elas sejam obedecidas, senão ninguém vai respeitar as leis.
Com certeza, Rafael, respondeu o professor. Que castigo você colocaria, por exemplo, na lei não roubar? 10 açoites com vara nas costas nuas, professor, disse ele rapidamente. E assim foram estabelecidos castigos para aquela desobediência. Para o espanto de todos, passou uma semana sem nenhum problema. As crianças queriam obedecer às próprias leis. Além disso, sabia que os castigos eram muito dolorosos. Mas um dia, quando tocou a campainha para o recreio, Rafael se levantou para pegar o seu lanche que havia deixado numa caixinha na carteira atrás dele. Qual a surpresa? O seu lanche não estava lá. Algum colega havia pegado. O rosto de Rafael estava vermelho de raiva e ele apontava para a carteira e gritava com desaforo: Alguém roubou meu lanche! Alguém roubou! Que a nossa lei o castigue! Eu exijo que a lei seja cumprida! O professor, com tristeza, ficou em pé e disse: Parece que a primeira lei foi quebrada. Que pena. Logo olhando para a classe, com pesar e com firmeza disse: Aquele que roubou o lanche de Rafael, passe diante e confesse. Houve um grande silêncio. Ninguém planejava. Então o professor tomou a decisão de revistar todas as carteiras de pertence das crianças. O objeto foi achado. Com o objetivo de achar o culpado. Quando chegou perto da carteira de Jaime, ele jogou em cima dela os objetos gritando: Não, não, não! As minhas coisas não! Levante-se, Jaime, ordenou o professor seriamente. Então revistou o pertence de Jaime e encontrou a caixinha de lanche de Rafael, mas a caixinha estava vazia. Por que você fez isso, meu filho? Perguntou o professor. O menino estava chorando em prantos e respondeu: Eu estava com fome, professor. Meu pai chega embriagado há muitos dias. Hoje a minha mãe não tinha nada para me dar para comer. Por que você não me disse isso antes? Eu teria compartilhado o meu almoço com você. Mas agora é tarde demais. Você roubou. E o castigo pela lei de quebrada deve ser efetuado. Venha aqui na frente e tire sua camisa. Já me passou à frente chorando desesperado, suplicando e dizia: Professor, por favor, não faça tirar a camisa, por favor. Não posso apanhar com camisa, por favor. Eu sinto muito, é parte do castigo, disse o professor com o coração partido. Toda a sala estava muda e alguns estavam com os olhos cheios de lágrimas. Então o Jaime tirou a camisa e, para o espanto de todos, seu corpo estava coberto de feridas e hematomas e algumas cicatrizes. O que é isso? Sem cicatrizes e outras já eram antigas, outras pareciam muito recentes. Além disso, o Jaime estava magrelo, que dava para ver todos os ossinhos. O que é isso no seu corpo, Jaime? Perguntou o professor completamente abalado. É que meu pai chega bêbado em casa e fica muito violento com a gente e bate na gente, respondeu Jaime soluçando em prantos. Todos choraram agora. A sala inteira sentia muita misericórdia e compaixão pelo coleguinha. O professor, então, com firmeza, com os olhos cheios de lágrimas, pegou a vara e levantou a mão para começar a aplicar o castigo pela lei quebrada quando, no fundo, a sala ouviu uma voz visivelmente quebrantada. Castiga a mim, professor. Eu quero apanhar no lugar do Jaime. Eu pagarei pelo pecado de Jaime. Por favor, professor. O durão do Rafael correu chorando na frente da sala e abraçou o pequeno Jaime. Eu pagarei por você, meu amiguinho. Eu pagarei. Então tirou a camisa e nas costas nuas o professor aplicou o castigo pela lei quebrada.
Comovido com a situação, mas com firmeza, o professor cumpriu a lei da sala e contou 10 varadas sobre as costas de Rafa. Rafael suportou sem nenhuma queixa, nem gritou. Quando terminou o castigo, há um silêncio muito grande. Ele colocou a camiseta e voltou para a carteira. O professor tentava dar aula, mas era muito difícil. Então ouviu uma lamentação. Jaime levantou e correu para a carteira de Rafael e abraçou. Jamais esquecerei o que você fez por mim. Você pagou pelo meu castigo. Você tomou meu lugar. Ninguém nunca fez algo assim por mim. Eu serei sempre seu amigo. O professor pegou um livro enorme e bonito e comovido disse: Crianças, eu quero te contar uma história real de alguém que fez algo por nós, ou mesmo que Rafael fez pelo Jaime. Alguém que tomou o nosso lugar, alguém que pagou pelos nossos pecados, pagou o nosso castigo. Ele não somente apanhou por nós, ele deu a vida, ele derramou seu sangue para que nós podemos ter a vida eterna, para que sejamos curados e vivemos em liberdade. Essa pessoa é Jesus, o Filho de Deus. Então ele leu o relato de Isaías 53:5 e outros textos que falam sobre a morte de Jesus por nós. Depois perguntou para a sala quem queria entregar a sua vida a Jesus. A sala inteira levantou a mão. Todos queriam que Deus fosse tão misericordioso que pagou o castigo em nosso lugar. E você, amiguinho, quer entregar sua vida para Jesus hoje? Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, levanta sua mãozinha e diz assim: Senhor Jesus, neste momento eu peço perdão dos meus pecados. Eu quero ter uma vida nova contigo, em nome de Jesus. Você que ainda não vai à igreja, é só passar aí à igreja, buscar a Deus e aprender cada vez mais do Senhor Jesus. Ele que vai te guiar o caminho e te mostrar a luz e a salvação e a liberdade de vida. Essa foi a história de hoje. E até mais. Tá bom, crianças? Eu espero que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau. Curte, compartilha e inscreva-se no canal, viu? Até a próxima.